O gnosticismo é uma das correntes espirituais mais misteriosas e enigmáticas que já existiram. Sua origem remonta aos primeiros séculos da era cristã, mas suas raízes são muito mais antigas, ligadas a tradições filosóficas, místicas e religiosas que se misturam ao pensamento grego, à espiritualidade oriental e às crenças judaicas. O termo gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento, mas aqui não estamos falando de um conhecimento comum, e sim de um saber secreto, profundo, capaz de transformar completamente a percepção da realidade. Para os gnósticos, a chave para a salvação não está em rituais, dogmas ou obediência cega, mas no despertar da consciência. Eles acreditavam que todo ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, uma essência espiritual que veio de uma dimensão de luz e perfeição. Essa dimensão suprema era chamada de pléroma, o reino do Deus verdadeiro, absoluto e incognoscível. Porém, de acordo com os textos gnósticos, algo aconteceu que mudou o destino de toda a criação. No coração dessa tradição está uma história cósmica que se inicia com as emanações divinas conhecidas como éons, manifestações perfeitas do Deus Supremo que habitam o pléroma. Entre elas, Sofia, cujo nome significa sabedoria, desempenha um papel central. Movida por um desejo de compreender profundamente o Deus incognoscível, Sofia tenta criar por conta própria, mas esse ato, feito fora da ordem do pléroma, resulta em um desequilíbrio cósmico. Dessa tentativa surge uma entidade imperfeita, ignorante da existência do Deus verdadeiro, o Demiurgo. Ele é o arquiteto do mundo material, um criador que acredita ser o único Deus, mas que na visão gnóstica é apenas uma sombra da verdadeira divindade. O Demiurgo molda o universo físico e, com a ajuda de seres chamados arcontes, mantém as almas presas na prisão da matéria. Para os gnósticos, o mundo que conhecemos não é o lar original da humanidade. Ele é uma construção ilusória, marcada pela dor, pela corrupção e pela morte. Nossa verdadeira pátria é espiritual, mas estamos presos aqui, adormecidos, esquecendo quem realmente somos. É aí que entra a essência do gnosticismo: libertar a alma através da gnose, um conhecimento revelador que rompe a ilusão criada pelo Demiurgo e mostra o caminho de volta ao pléroma. Esse conhecimento não é transmitido por imposição ou fé cega, mas por revelações interiores. É uma experiência de despertar. Textos gnósticos descrevem figuras iluminadas, como Jesus, não apenas como salvadores no sentido tradicional, mas como mensageiros que vieram lembrar a humanidade de sua verdadeira origem. No gnosticismo, Jesus é o portador da gnose, o mestre que revela como escapar do ciclo de reencarnações e do controle dos arcontes. Mas essa visão não era aceita pelas autoridades religiosas da época. O gnosticismo desafiava a estrutura do poder, pois negava que o Deus do Antigo Testamento fosse o Deus Supremo. Para eles, muitas leis e mandamentos eram obra do Demiurgo e não de uma divindade perfeita e benevolente. Isso era considerado uma ameaça não só espiritual, mas também política. Por isso, os gnósticos foram perseguidos e seus textos foram queimados ou escondidos. Durante séculos, muito do que sabíamos sobre o gnosticismo vinha apenas das críticas de seus inimigos. Até que, em 1945, um achado mudou tudo. Na cidade de Nag Hammadi, no Egito, foram encontrados manuscritos antigos contendo evangelhos e tratados gnósticos. Entre eles estavam o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e outros textos que revelam a profundidade dessa filosofia espiritual. No coração do gnosticismo existe uma visão radical e, para muitos, perturbadora sobre a criação do universo.
Ao contrário do que ensinam as tradições religiosas mais conhecidas, os gnósticos acreditavam que o mundo material não foi criado pelo Deus Supremo, mas sim por uma entidade inferior e imperfeita, o Demiurgo. Mas para entender essa figura misteriosa, precisamos voltar ao princípio de tudo, ou melhor, ao que existia antes de tudo. Para os gnósticos, acima de toda a realidade, existe uma fonte infinita e incompreensível chamada Pléroma, uma dimensão de luz pura, perfeição e eternidade. Esse reino não é o céu físico que imaginamos, mas sim um estado de existência espiritual absoluto. No Pléroma habitam as emanações divinas chamadas éons, seres perfeitos que são como reflexos ou manifestações do verdadeiro Deus incognoscível. Entre esses éons, havia um chamado Sofia, que em grego significa sabedoria. Movida por um desejo profundo e impensado de conhecer a essência do Deus Supremo, Sofia tentou criar algo sem o consentimento do Pléroma. Esse ato, segundo a tradição gnóstica, resultou em um desequilíbrio cósmico. Da sua tentativa solitária nasceu uma entidade imperfeita, deformada e ignorante da existência do verdadeiro Deus. Essa entidade era o Demiurgo. Ele não tinha consciência de sua origem e acreditava ser o único e verdadeiro Criador. Envergonhada pelo que havia acontecido, Sofia isolou o Demiurgo para fora do Pléroma, colocando-o em uma região inferior, uma espécie de abismo espiritual. Ali, afastado da luz, o Demiurgo passou a moldar sua própria realidade, e dessa criação nasceu o mundo material que conhecemos. Os gnósticos descrevem o Demiurgo como arrogante e autoritário. Ele dizia: "Eu sou o único Deus, e não há outro além de mim." Para os gnósticos, essa frase, atribuída ao Deus do Antigo Testamento, seria na verdade a voz do Demiurgo, proclamando sua falsa soberania. Ele acreditava estar criando uma obra perfeita, mas por ser originado do erro e da imperfeição, tudo o que produziu carregava as marcas da corrupção, da dor e da morte. O Demiurgo não trabalhava sozinho. Dele emanaram entidades conhecidas como arcontes, assistentes ou guardiões cósmicos que ajudam a manter a ilusão do mundo material. Esses arcontes controlam as esferas celestes, manipulam os acontecimentos e influenciam as mentes humanas para mantê-las presas à matéria. Para o gnosticismo, a vida na Terra é uma prisão espiritual, e o Demiurgo é o carcereiro supremo. Mas se o mundo é uma prisão, de onde viemos e por que estamos aqui? Os gnósticos afirmam que, mesmo nesse universo imperfeito, há algo divino dentro de nós, a centelha. Essa centelha é um fragmento da luz do verdadeiro Deus, que de alguma forma foi aprisionado dentro da criação do Demiurgo. Cada ser humano carrega dentro de si essa essência, que é nossa verdadeira identidade espiritual. O problema é que a maioria das pessoas vive adormecida, sem perceber que está presa em um sistema de engano. Para os gnósticos, o caminho para escapar dessa prisão é a gnose, um conhecimento espiritual profundo que não se adquire por livros ou doutrinas comuns, mas por um despertar interior. A gnose revela a verdade, que o Deus do mundo material não é o Deus supremo e que nossa verdadeira origem está além do cosmos visível. O papel de figuras iluminadas, como Jesus, no gnosticismo, é muito diferente do que se ensina nas tradições cristãs. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas para trazer o conhecimento secreto que desperta a centelha divina e ensina como atravessar as barreiras impostas pelos arcontes, retornando ao Pléroma. Sua missão era libertar, não pela obediência, mas pela consciência. Esse conhecimento, porém, sempre foi perigoso para o poder estabelecido. Se o Demiurgo é o falso criador, isso significa que muitas religiões, governos e sistemas sociais estariam,
consciente ou inconscientemente, servindo aos interesses dessa entidade. Por isso, o gnosticismo foi perseguido e quase exterminado. Textos gnósticos foram queimados e seus seguidores chamados de hereges. Ainda assim, fragmentos de sua filosofia sobreviveram, ocultos por séculos, até serem redescobertos em lugares como Nag Hammadi, no Egito, revelando uma cosmovisão chocante e profundamente provocadora. No fim, a grande pergunta que o gnosticismo deixa é: e se tudo o que vemos for parte de um sistema projetado para nos manter ignorantes? E se por trás da história oficial existir um criador menor, um falsário cósmico que se passa pelo verdadeiro Deus? Talvez a resposta esteja no silêncio interior, na busca pela gnose e no despertar da centelha esquecida que carregamos dentro de nós. Pois, segundo os gnósticos, apenas ao lembrar quem realmente somos, podemos escapar do domínio do demiurgo e voltar ao reino eterno da luz. O demiurgo, no entanto, não está sozinho. Ele é acompanhado pelos arcontes, entidades poderosas que agem como guardiões da realidade física. Esses arcontes controlam e manipulam a experiência humana, criando distrações, sofrimentos e ilusões para que as almas não descubram sua verdadeira natureza. Na visão gnóstica, guerras, religiões institucionalizadas, vícios e até mesmo os ciclos naturais da vida e morte seriam parte desse mecanismo de controle. No fim, o gnosticismo nos deixa uma pergunta poderosa: e se tudo o que vemos, tudo o que nos ensinaram, for apenas parte de uma ilusão? E se dentro de cada um de nós existir uma chama esquecida, esperando para ser reacendida pela luz da verdade? Para os gnósticos, a resposta está no despertar, na gnose e no retorno à fonte eterna que nos gerou, pois só assim poderemos nos libertar das correntes invisíveis que nos prendem ao mundo e reencontrar o caminho para casa,